Você está assistindo o Ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Porque a vitória dele é nossa vitória. Esse ministério tem como pastor primaz o reverendo José Santana, um profeta para a nossa geração. Ele não virá mais para morrer, seu sacrifício foi um só, ele virá para reinar. Aleluia! Temos um compromisso com a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, pois acreditamos que somos os 7.000 que não se curvaram e vêm pregando a centralidade da pregação na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva, 24 horas, uma igreja que ama você. De segunda a sexta, nós estamos através do Facebook, YouTube, compartilhando a palavra de Deus, orando por você e contando aquilo que Deus tem feito na nossa igreja, nesse ministério, que são muitos milagres. Nós queremos que você também seja abençoado. E para isso, nós vamos daqui a pouquinho mostrar uma grande mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos no Templo Central da Igreja Viva, que fica na Avenida Darcy Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. Olha que tem pessoas que têm sido muito abençoadas nesse endereço. Eu sou um deles. Jesus mudou a minha vida nesse lugar e Ele quer mudar a sua também. Você vai acompanhar um trecho da mensagem e já nós vamos fazer a oração da hora nona por você e contar aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Não saia daí, porque Deus vai falar ao seu coração. Olha só. Lua de mel, primeiro os nubentes, né, se prepararam em uma igreja bíblica, recebendo orientação. O masculino tem que saber qual é o papel do homem, né, a feminina, a mulher, o papel da mulher. Se estão de acordo à luz das Escrituras, eles fazem a parte civil diante da justiça, né? E vem a parte religiosa espiritual. E comparecem diante do ministro a fim de ouvir os últimos conselhos e vão diante de Deus e dos anjos, das testemunhas, fazer o voto de fidelidade em qualquer circunstância. Correto? E aí, depois que o ministro declara marido e mulher, até que só a morte pode separar mais ninguém nem nada. Não é isso? Aí eles podem dar um abraço, um beijo e seguir os pombinhos, né? Procurar o ninho que quiser. Quer dizer, vão para onde for com a bênção de Deus. Aí sim terá uma lua de mel verdadeira e santificada. Isso aí, reverendo. Foi assim com você? Comigo foi assim. Com você também? Sim, senhor. Comigo também. Amém. Mas esse caso que a missionária está citando, eu conheço a pessoa, né? Se for a mesma pessoa, eu conheço uma pessoa que foi isso. Ela até ensaiou uma conversão lá na Zona Sul, depois ela estava pregando numa determinada denominação, e daqui a pouco estava com um noivo numa viagem de lua de mel. Mas estava lá. Mas sem casamento? Sem um casamento. Não, isso não é bíblico, né? Vamos entender o seguinte, isso não é bíblico. Na nossa igreja isso não pode acontecer. Correto? O casamento, quer dizer, a lua de mel será consequência. É isso mesmo, Railson? Você e a Luciana, como é que foi? Desse jeitinho aqui? Hein? Falei certinho. Isso é o bíblico, gente. Isso é o bíblico. Isso é o que agrada a Deus. Não é? A expectativa de uma lua de mel que pode ser assistida pelos anjos. Não é? O Espírito Santo não sai dentro do casal, não.
O Espírito Santo, ele não... Entendendo? O Espírito Santo está lá, é um casamento dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Glória a Deus. Vai lá, Daiane. Sim, senhor reverendo. Então, esse ponto, a questão do engano, e eu também lembrei tantas vezes o senhor pregando aqui, combatendo também os ensinos que não pregam sobre céu e inferno. Então, falsos profetas que chamam todos de irmãos. Então, levam todos para o céu. Morre alguém, vai para o céu, todos vão para o céu. E eu lembrei ainda que... Repete um pouquinho isso aí. Meus amados, vocês entendem isso aqui que a missionária está colocando? Todo mundo vai para o céu, todo mundo é meu irmão, somos filhos do mesmo pai. Vocês aceitam isso assim? Sim ou não? Bom, em primeiro lugar, a minha Bíblia diz, né? A nossa Bíblia diz, a tantos quanto o receberam, Jesus, deu-se-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, uma coisa que a gente quer colocar, não interessa, seja quem for o pastor, seja quem for aí, chama de apóstolo, outro chama de bispo, isso sabe, gente, o que interessa é o que diz a palavra de Deus. Vamos falar assim, o que diz a palavra de... Fala comigo, o que interessa é o que diz a palavra de... É o que diz a palavra de Deus. Né? A Bíblia falou, está falado. Está entendendo? Então, daqui a pouco a pessoa começa a falar sobre o aborto. Quer dizer, induzir pessoas que... Quer dizer, vamos supor, não tem isso, seja quem for. Né? Seja o apóstolo São Paulo, seja quem for, tem que falar conforme Deus. Eu tenho que falar conforme Deus. Tem gente que, de repente, tem um negócio que eles querem fazer uma coisa errada, né? Mas eles querem ter um... Tem gente que tem um espírito... Não, mas eu já falei com o líder tal. Meu irmão, se o líder mandou fazer fora da Bíblia, fuja dele como se fugisse de uma cascavel. Já viu uma cascavel? Já viu uma jararaca? Quem já viu a cobra? Eu cresci ali no Pantanal, minha mãe era conhecida como uma... Ela também matava muita cobra, né? E a gente via aquelas caras... Aí tu... Porque é veneno. É veneno. Não, mas o bispo tal disse, o fulano da tal... Gente, vamos parar com isso, tá? Vamos pegar esse livro aqui, vamos ler. Vamos ler esse livro aqui, que é a palavra de Deus infalível, que não muda, a imutável palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ficar no livro. Vamos ficar no livro, né? Quer dizer, nós não podemos ser ouvidos se não falamos segundo a palavra de Deus. Amém? Mas... E voltando nesse ponto, reverendo, que o senhor tinha comentado, então, esses falsos profetas que não trazem a verdade às pessoas, aqui em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Aí no versículo 32 diz assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e o contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, não lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. E aí eu lembrei do Senhor, reverendo, quando muitas vezes pregando no livro do profeta Jeremias, o Senhor fala que realmente, e a Bíblia mostra que o povo estava desviado, era um contexto de pecado, de desvio espiritual, desvio do Senhor, e Deus falou que viria o juízo, sendo que os falsos profetas pregavam que estava tudo bem, que não viria o juízo, que não haveria o exílio, mas aí Deus fala que eles diziam visões mentirosas, falavam que não estavam na boca do Senhor, e eles enchiam aquelas pessoas de vãs esperanças, mas eles falavam segundo a dureza do seu coração.
É muito interessante. Poxa, me dá uma paz, me dá uma alegria de saber que o Espírito Santo de Deus, ele tem aberto nossos olhos nas Escrituras, né? E que tem um povo na nossa igreja forte, e que tem, sabe, gente que é fiel, né? Eu já vi ali a Selma Santana fazendo assim. Parece que a Selma Santana. Aí que eu me engane aqui, eu penso, né? Mas né? Amém. Aí olha ali, né? A Maísa, né? Olha, todos vocês que estão aqui e outros que estão em casa, firmes, entende? Nós vamos chegar lá. Nós vamos atravessar lá. Correto? Pastor André Batista, já está? Como é que vai? Tudo bem? Tudo na paz, reverendo, sim, senhor. Você está falando de onde? Eu estou em Chapecó. Chapecó, a igreja? Santa Catarina. Santa Catarina. Vamos louvar a Deus aí pela vida. Sim, senhor. Pastor, Sim, senhor. não sei se você estava vendo, entendeu qual assunto está sendo falado? Entendi, sim, senhor, reverendo. A missionária Daiane pegou como ponto de partida, né, capítulo 13 de Atos, quando Paulo estava evangelizando o procônsul Sérgio Paulo, e Bar Jesus se intromete para atrapalhar o cidadão de prosseguir com Jesus, né? E aí me ocorreu, aí nós aqui estamos comentando esse aspecto, né, mostrando que esse estudo de Atos, né, é para levar meus irmãos, nossos irmãos, a serem firmes naquilo que aprendem na Bíblia, a serem realmente pessoas firmes e não ter nenhuma, não abrir brecha, né, para esses enganos, não é isso, pastor? Por exemplo, você com a sua experiência de levar pessoas a Cristo, né, agora está em Chapecó ou em outros lugares, né? Você às vezes me conta muitos relatos, né? Muitos relatos da ameaça à fé dos sinceros, das ovelhas. Você me contou, entre outras coisas, do rapaz que chama agora Tiago, e não sei quantas profecias para ele, né? Sim, senhor, reverendo. A gente quer louvar a Deus pela vida do senhor, em primeiro lugar, e dizer que nós somos muito felizes, mais uma vez, de ter um pastor que ama Jesus, que é crente, tem compromisso com a Bíblia. Nós estamos vivendo uma época triste demais, porque os sinceros, os pastores sinceros, né, a gente agoniza vendo um evangelho. Eu lembrei até do que Paulo falou lá na carta aos Gálatas, que ele faz até um trocadilho, um outro evangelho que não é o outro. Aí quando lê aquilo ali, como é que Paulo, quando faz a advertência aos crentes lá de Gálatas, está dizendo de um outro que não é o outro. O outro aí, na tradução do grego, é halos, e o outro é o falso, é o verdadeiro e o falso. Ou seja, Paulo corrigindo aos crentes lá de Gálatas, falando que eles vinham bem, mas eles começaram a dar ouvido a um falso evangelho, que não é o evangelho genuíno que a nossa igreja prega. E aí, então, nós temos visto evangelizando, conversando com as pessoas, né, fazendo a obra de Deus, que nós temos que valorizar a igreja que temos, o pastor que nós temos e o compromisso que o Senhor tem com a pregação do evangelho, porque só vai ser enganado na igreja viva, na Assembleia de Deus de Gramacho, quem quiser. Porque o que tem de falso evangelho sendo pregado hoje, meu irmão, é só você conversar, sair pela rua evangelizando, que você vai ver. Tem um jogador de futebol muito famoso no Brasil, chamado Thiago Ribeiro. Ele já jogou no São Paulo, jogou no Santos, jogou no Atlético Mineiro, então ele é famoso. Ele é um camarada conhecido no futebol. Thiago ele hoje Ribeiro. Está em que igreja? Ele hoje, a gente está evangelizando ele. Nós estamos evangelizando ele porque ele se diz de uma igreja, né? Mas ele não está congregando em igreja nenhuma, e a gente está mostrando para ele o que é ser crente. E aí, na época que ele estava indo na igreja, ele falou assim, que ele tem recebido, inclusive até os dias de hoje, muita revelação sobre o futuro dele. Ele já deve estar com
34 anos, e tem gente revelando para ele que ele vai para os Emirados Árabes, tem gente revelando que ele vai para a Europa, que ele vai jogar em tal lugar. Aí, cada lugar que ele vai, ele recebe uma revelação diferente. Então, ele disse assim, olha, para mim conseguir jogar com 34 anos nesses lugares todinho que Deus está falando que eu vou jogar, eu tenho que jogar até os 50 anos, porque eu tenho 34, eu estou em final de carreira e todo mundo está... Um chega e diz que eu vou para Dubai, outro diz que eu vou para a Europa, outro diz que eu vou para outro lugar do mundo. Ele falou assim, pastor, não tem como isso acontecer, porque eu estou terminando a minha carreira no futebol, mas eles dizem que Deus está entregando uma mensagem dizendo que eu vou jogar em todos esses lugares. Ele falou, impossível. E aí a esposa dele contou experiências, dizendo que quando ela estava grávida, a gente adivinhando, falou, vai ser moleque, vai jogar bola, Deus está me mostrando isso. Então, hoje, as pessoas, nós temos que tomar, assim, prestar muita atenção num seminário como esse, aonde está sendo pregado a palavra, para você não ser enganado. Enganado por quê? Porque nós vivemos nessa época de hoje, né, configurado como os últimos dias, os últimos tempos, e nós estamos vendo que tudo aquilo que foi combatido lá no Antigo Testamento, pelos apóstolos, nas cartas, nós vemos isso acontecer no dia de hoje. E como se multiplicou falso profeta. Como se multiplicou o número de pessoas que eles têm aditivos ao Evangelho, como se multiplicou o número de pessoas que se denominam crente ou cristãs, né, mas fora do padrão, fora do modelo. E isso é um perigo, porque a igreja é o que nós estamos estudando em Atos. Não pegue como referência igrejas modernas, igrejas que impressionam com a sua arquitetura ou que impressionam com o seu com a estrutura que tem, mas nós temos que nos impressionar com a Bíblia, e é isso que esse seminário está fazendo. O que é a igreja? Está aqui em Atos, como os crentes se comportavam, né? O que os crentes faziam na igreja de Atos. Aí o reverendo está batendo aqui, oração, evangelismo, comprometimento com a palavra, a Santa Ceia que o pastor falou hoje. Então, isso é a igreja. Então, nós estamos vivendo um período assim de muitos golpistas. Não se evangelizam mais, fazem proselitismo na cara pura, são desleais, não fazem o trabalho do evangelista, e isso é o que o Senhor tem ensinado a gente a fazer, e respeitamos até quem é de outra igreja, nós não o trazemos para a nossa, a não ser que o Espírito Santo traga essa pessoa, que vai ser muito bem recebida e formada. Então, reverendo, tem sido assim, em todo lugar que a gente vai, nós temos visto isso. Os meninos lá de Cianorte estavam numa pizzaria, o França, o Morelli, o Bruno, eles com as esposas, e eles estavam evangelizando o garçom. Um pastor, quando viu eles evangelizando o garçom, foi lá dar os parabéns, disse que a igreja dele estava precisando de jovens assim. E colocou a igreja dele, falou assim, a minha igreja é muito grande, tá? E você pode ir lá usar a minha igreja, pode pregar, eu gostaria que vocês fossem lá pregar. Mas na hora de evangelizar a turma, ele não estava, né? É o que o senhor falou. Na hora que você chegou na igreja quebrado, arrebentado, né? Não sabia abrir uma Bíblia, não sabia nada, foi esse ministério que te acolheu, esse ministério que te ensinou, esse ministério que pregou a palavra com você, que orou por você. Então, a gente deve ser fiel à visão, né, que Deus entregou ao Senhor, porque nós somos a igreja primitiva a partir de Gramacho, reverendo. E é muito interessante, uma vez que você conhece a verdade, né, uma vez que você conhece o certo, tenha personalidade. Você não é obrigado a ficar parando para ouvir as pessoas. Eu aprendi muito que eu não sou obrigado a ficar ouvindo o que não vai trazer edificação, né? Esses suportes espirituais que de repente estão dentro de uma universidade ou dentro de um supermercado ou no campo de futebol, né?
e diz que quer falar, eu já sei de onde o cara é, não tem conversa, gente. Me deixa procurar o pecador, me deixa procurar o cara do bar, me deixa procurar quem está no mundo, né? Como Jesus fazia isso, né? Então, me deixa procurar essas pessoas. Então, você deve ter tua personalidade, não é? Porque na hora que você estava arrebentado, essas pessoas estavam onde? Essas pessoas andavam onde? Não é? Então, vamos assim, eu creio que esse período é um período que Deus está permitindo todo mundo olhar e ver uma igreja e tê-la como modelo a partir da descrição das Escrituras e não da impressão que às vezes as pessoas querem causar com aquela programação, com isso e aquilo. Aqui nós queremos a presença de Deus. Eu estou atraído pela presença de Deus. Nós temos, quer dizer, quando você visita uma reunião da igreja em Atos 2, ou em Atos 4, ou em outro momento, você vê um povo compenetrado em Deus. A atração é Deus, né? É o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vocês estão entendendo ou não? Amém, amém? Não é porque tinha A, tinha B, ou tinha isso, não. E a necessidade deles de adorar. A gente precisa ter isso na nossa mente, senão... Quer dizer, além disso, a gente não pode fazer mais nada, senão orar, né, para que Deus ele conquiste pessoas que realmente estejam satisfeitas com a cruz de Cristo, com o cenáculo, com o batismo com o Espírito Santo. Jesus Cristo se torna o motivo, a razão da nossa vida. Jesus é central. E através de Jesus Cristo, temos assim acesso ao amoroso e glorioso Deus que nos adotou, nos reconciliou. Nada nesse mundo se compara a ter sido reconciliado com Deus. Fomos chamados, fomos convocados para que possamos, durante esses dias, estarmos adentrando, avançando na batalha contra o pecado. Então a gente precisa, na verdade, fazer um exercício muito forte para que possamos nos reatualizar no mundo bíblico. Por que o crente não vai em certos lugares? Por que o crente não vai se comportar de certa maneira que as pessoas do mundo se comportam? Porque elas foram o quê? Santificados. Antes pertencíamos a quem? Ao mundo. Antes quem é que estava no nosso cangote? O diabo. Mas no dizer de Colossenses nós fomos transportados do império das trevas. Você foi santificado e agora existe a marcha para manifestar no seu dia a dia aquilo que você já é em posição. É isso que te leva a experimentar o gozo, a alegria da salvação. Quantos entre nós perderam a alegria da salvação? A alegria da comunhão? Quantos entre nós perderam isso? Mas eu quero fazer uma declaração daqui. Deus continua amando você. Nós chegamos neste mundo, encontramos muita coisa esquisita, mas um dia alguém abriu a Bíblia para nós e disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa é a mensagem que muda. Eu quero que você acompanhe agora testemunhos de pessoas que, em meio à pandemia, têm sido extremamente abençoadas através da fé no Senhor Jesus Cristo e nas suas promessas. Nós tivemos nesse período de pandemia, pessoas sendo curadas, inclusive muitas orações respondidas de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, mas as orações chegaram aos céus e Deus respondeu. E você vai ver também que não apenas as doenças, mas Jesus tem feito milagres na vida financeira, famílias,
e diversos milagres. Eu quero que você acompanhe agora mais um desses grandes testemunhos de grandes coisas que Deus tem feito nessa igreja. Olha só. Eu louvo a Deus pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina, todos os pastores, missionários, toda a igreja. Pastora, o meu testemunho, principalmente, para mim é o mais importante nesse momento que estamos passando, é o espiritual. Nós temos, meu esposo e eu temos experimentado uma comunhão muito maior nesse período com o Espírito Santo. Principalmente porque nós, como intercessores, estamos fazendo a vigília em casa, na segunda-feira. Então, é uma experiência sobrenatural. Nós 5. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós 2 aqui, é maravilhoso. É muita unção, é muito poder, é muita fé, é tudo de bom. Nunca experimentamos isso. Porque na vigília, na igreja, é uma coisa, né? E aqui, a igreja, nós como igreja, porque nós somos também a igreja, né, do Senhor, mas é uma experiência inexplicável. Só os intercessores que estão na ativa fazendo isso em seus lares sabem o que eu estou falando. É único, é maravilhoso. E a outra bênção, pastora, é sobre a minha casa que foi alugada desde lá do galpão que a gente eu estava orando, pedindo ao Senhor para mandar a pessoa certa para alugar. Eu tenho 2 casas, né? Então, uma já foi alugada essa semana passada. E graças a Deus, sabe, já pude cumprir o meu voto. Peguei o dinheiro do aluguel, já levei tudo para a igreja. Mas, olha, uma felicidade única. Que quando a gente faz um voto com Deus, leve o tempo que for, você tem que ser fiel sempre. E eu levei o meu voto para a igreja radiante de felicidade, sabe? E eu estou aguardando no Senhor, orando para que a outra seja alugada também, para cumprir o voto, porque foi o voto que eu fiz de entregar ao Senhor, dos 2 aluguéis ser para a obra do Senhor. Então, é muita bênção, pastora, muita bênção. E essa quarentena, Deus permitiu, porque nós estávamos precisando dela. Obrigada, reverendo. Obrigada por cuidar de nossas almas. Obrigada ao Senhor, aos pastores, por cuidar de nós. Mas
Kadoshi, Santo, Santo de Israel. Yeshua, nome sobre todo nome. Adonai, és o meu Senhor. Kadoshi, Santo, Santo de Israel. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim, Jesus. Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Chegou o momento de falar com Deus. Nós vamos pedir a Deus por você, sua família, qualquer necessidade que você esteja precisando que o Senhor resolva. Jesus, ele é especialista em causas impossíveis. Talvez seja o seu caso. Se você tem algo difícil, se você tem um problema que aos olhos humanos não tem solução, eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. E juntos nós vamos orar por você e falar com esse Deus que nunca perdeu batalhas e não é a sua que ele vai perder. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora, meu Deus, por cada uma das pessoas que todos os dias elas têm acompanhado a programação do Mundo Real através do Facebook, do YouTube, ou ela baixou o aplicativo da nossa igreja e tem acompanhado as pregações do nosso reverendo. E agora, meu Deus, nós estamos apresentando ao Senhor os problemas, as causas, os gigantes que cada um tem enfrentado. O Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Que essas pessoas sejam curadas, libertas, o casamento seja transformado. Meu Deus, que milagres aconteçam, porque a Tua palavra, meu Deus, diz que nada é impossível para Ti. Senhor, eu Te peço, socorre essa família, o amigo que participa conosco e que eles possam testemunhar junto, meu Deus, com muitas pessoas que têm sido abençoados na nossa igreja. Meu Deus, traga a paz no coração de cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você participe de uma de nossas reuniões na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você mora no centro do Rio, nós estamos nos reunindo na Rua Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. Eu quero agradecer a todos vocês
que não perde um dos nossos programas através do YouTube, do Facebook ou nosso aplicativo. Que Deus abençoe você. Nós damos sequência à nossa programação e não esqueça, faça-nos uma visita. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom.